Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Que o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Do Evangelho de São Marcos. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Temos neste momento o canto de aclamação ao Evangelho. Ficai em mim e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. O Santo Padre acaba de colocar incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos, e neste momento concede a bênção ao diácono, que proclamará o Evangelho desta Eucaristia, neste 33º domingo do tempo comum, 4º dia mundial dos pobres. O Evangelho que ouviremos é extraído de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O diácono, após receber a bênção do Santo Padre, dirigiu-se ao altar, tomou o livro dos Evangelhos em suas mãos e, com o evangeliário, dirige-se ao ambão para a proclamação da palavra do Senhor. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Olá, amigo, olá, amiga. Que a paz e a bênção do Deus que vem ao nosso encontro esteja na sua vida. Que bom estar com você mais uma vez para darmos continuidade às nossas reflexões e aprofundamentos sobre a missa parte por parte. Como você já deve ter percebido, a nossa conversa de hoje será sobre o rito de anúncio do Evangelho, que inclui a aclamação ao Evangelho, a procissão com o evangeliário até o ambão e o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Na história da liturgia, o anúncio do Evangelho foi ocupando pouco a pouco
um lugar preferencial entre as leituras das Sagradas Escrituras. O modo como o livro dos Evangelhos é cultuado evidencia esta ênfase, esta relevância do Sagrado Evangelho em relação às outras leituras da missa. Já já nós vamos entrar em detalhes a respeito de tudo isto e você verá como é tão interessante. Permaneça conosco, eu volto num instante. A missa parte por parte. Ide e anunciai o Evangelho. Eu convidei a irmã Veronice Fernandes para partilhar conosco um pouco da sua experiência na formação litúrgica, de modo especial hoje, sobre os ritos do anúncio do Evangelho. A Instrução Geral do Missal Romano e a introdução do lecionário nos dão as orientações para procedermos. O evangeliário é conduzido até o altar no início da celebração. Na procissão de entrada, o diácono, ou não tendo diácono, um leitor, conduz o livro até o altar. Chegando ao altar, sem a devida reverência, coloca o livro sobre o mesmo e permanece aí até o momento da aclamação ao Evangelho. Iniciada a aclamação, o diácono se dirige ao presidente da celebração, o auxilia com o incenso, pede a bênção para proclamar o Evangelho. Recebida a bênção, o diácono se dirige ao altar, toma o livro e, um pouco elevado, conduz o livro até o ambão. Essa procissão do livro dos Evangelhos do altar até o ambão é precedida com o turiferário com incenso e os ministros com 2 velas acesas. No ambão, o diácono saúda o povo: "O Senhor esteja convosco." O povo responde: "Ele está no meio de nós." O diácono então anuncia que vai proclamar o Evangelho, em seguida incensa o livro e proclama o Evangelho. Terminada a proclamação, o diácono beija o livro ou, a celebração sendo presidida pelo bispo, leva o livro dos Evangelhos para o bispo beijá-lo. O bispo pode também abençoar a assembleia com o livro dos Evangelhos. Terminado o rito, o livro dos Evangelhos é levado para a credência ou para um outro lugar apropriado. Não tendo diácono, quem executa, quem exerce os ritos é o presidente da celebração. Por que há uma relevância do Evangelho em relação às outras leituras na liturgia e em que se fundamenta esta relevância? Nós percebemos pela própria ritualidade que a proclamação do Evangelho tem uma diferenciação em relação à primeira leitura, o salmo e a segunda leitura. Tem um livro próprio, é levado na procissão de entrada, tem uma procissão na hora da aclamação, tem aclamação, tem incensação, escutamos o Evangelho de pé. Então existe uma certa ritualidade maior em relação à proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é a própria palavra de Jesus, ou seja, é Jesus que fala. Na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, ouvimos falar dele, se fala dele. No Evangelho, ele fala. Então, o Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra. E as tradições, tanto oriental como ocidental, sempre tiveram um carinho, um cuidado especial para com o Evangelho. Certamente, você já ouviu pessoas dizendo que usam o evangeliário nas grandes festas e solenidades. Mas será mesmo que somente nessas ocasiões é que se usa o livro dos Evangelhos? A introdução do lecionário recomenda que se use o evangeliário. Se fala na introdução do lecionário do uso nas catedrais, nas paróquias, nas igrejas maiores. Mas nós podemos também dizer
que o evangeliário pode ser usado em todas as comunidades, se existem condições de ter o livro. E é usado todos os domingos e solenidades, porque o livro contém evangelho, texto do evangelho, para todos os domingos e solenidades. Nós temos afirmado com a Igreja que o evangelho também é pão. Será por isto que ele ocupa um lugar especial sobre a mesa do altar? Colocado sobre o altar, o livro dos evangelhos recebe a mesma dignidade dos dons eucarísticos, o pão e o vinho. A Dei Verbo, que é uma constituição do Concílio Vaticano II sobre a revelação, diz assim: nos alimentamos do pão da vida, da mesa, tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo. O evangeliário é tirado do altar para ser proclamado e distribuído aos fiéis, da mesma forma que o pão e o vinho consagrados são tirados do altar para ser distribuído aos fiéis para alimentá-los. Guilherme Durando, que morreu em 1296, afirma que os apóstolos receberam o evangelho do altar, quando em sua pregação anunciaram a paixão do Senhor. O altar, onde o evangeliário é colocado no início, é o lugar memorial do sacrifício da cruz. É levado ao ambão para ser proclamado, para significar que o evangelho de Cristo deve ser escutado a partir do mistério da cruz. Porque toda vez que se prega o evangelho de Cristo, é a palavra da cruz que é pregada. A elevação do evangeliário é análoga à elevação da cruz na Sexta-feira Santa. Quando ela é introduzida na Assembleia, é levantada por 3 vezes e se canta: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Quando o evangeliário é também conduzido para ser proclamado, não existe esse rito de dizer eis o evangelho, mas de alguma forma, ou melhor, estamos dizendo eis a palavra do Cristo, no gesto de levar o evangeliário, conduzi-lo até o ambão. Um sinal muito interessante no anúncio do Evangelho é traçar a cruz sobre o texto sagrado e sobre nós mesmos. Você sabe o sentido desse gesto? Evangelho e cruz são então inseparáveis. Significado também expresso no gesto de traçar a cruz sobre o livro antes da proclamação. E depois traçar a cruz sobre nós. A cruz que é traçada na fronte, nos lábios e no peito. Que significa o acesso da palavra do Evangelho às faculdades fundamentais da pessoa humana. Na fronte, o intelecto, o lugar da mente, da inteligência. Nos lábios, o espaço da voz, da palavra, e no coração, a sede da vontade e dos afetos. A pessoa toda é atingida pela palavra de Deus. Vale lembrar também que a antífona de comunhão, que é um verso tirado da Sagrada Escritura, expressa o vínculo entre o evangelho e o altar. No Brasil, talvez também em outros países, se propõe que o canto de comunhão retome o evangelho, ou ao menos o refrão, como acontece com a proposta feita pelo Inário Litúrgico da CNBB do Tempo Comum. O refrão do canto é um texto do evangelho do dia. Dessa forma, estamos expressando a unicidade da mesa do Cristo, pão da vida, que se oferece como alimento aos fiéis, em seu corpo na Escritura, na palavra, e em seu corpo na Eucaristia. É muito importante nos atentarmos para a unidade das duas mesas. Diz a Sacrosanto Concílio que palavra e Eucaristia é um só ato de culto. Não são 2 momentos da celebração, mas um só ato de culto, palavra e Eucaristia.
De acordo com o livro do Apocalipse, aleluia é o canto dos fiéis redimidos. É uma palavra que significa louvor a Deus. Por isto, ela aparece na aclamação ao Evangelho com um forte sentido de júbilo, de exaltação. E tanto a letra quanto a melodia do canto de aclamação devem traduzir esta alegria, este louvor. A liturgia tem algumas normas, algumas regras, também para o canto da aclamação. Não é qualquer canto que serve para o canto da aclamação, ou só porque tem aleluia na letra que ele seja um canto de aclamação. Primeiro, a igreja nos lembra que o canto do aleluia é um rito, ou um ato pelo qual a Assembleia acolhe e louva a palavra de Deus a ser ouvida. De forma ordinária, deve-se cantar um aleluia solene, e há muitas melodias para isto, no refrão, e entoar, ou em último caso anunciar, o versículo que está no próprio lecionário e que antecede o Evangelho. No tempo da Quaresma não se usa aleluia, mas outra aclamação própria do tempo. É sempre um canto alegre, festivo e rápido que saúda Jesus Cristo, palavra viva. Não pode ser um canto de repouso, o que caracterizaria melhor o canto de escuta e não o canto de aclamação. Por isso mesmo, cantos como Buscai primeiro o reino de Deus, Aleluia, minha alma abrirei, como são belos os pés do mensageiro, por exemplo, não são cantos adequados para esse momento da aclamação ao Evangelho. Outra recomendação da Igreja é que toda a Assembleia deve participar deste canto, ao menos no seu refrão, e que esse canto, dada a sua característica comunitária e entusiasmada, deve ser sempre cantado. Por isso, se ele não for cantado, ele pode ser suprimido, mas jamais rezado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que anima as liturgias da sua comunidade e que educa outras pessoas para os ritos litúrgicos. Fique com Deus e até breve, se Deus quiser.